Seja bem-vindo ao seu programa diário Meditações Ponto de Partida, esse programa que vai ao ar aqui na Band todas as manhãs às 7 horas da manhã, ok? E também esse programa ele vai ao ar aos domingos, num formato diferente, onde a gente tem ali uma mesa redonda nos domingos e a gente tem mais tempo para poder debater sobre temas da Bíblia e tirar algumas dúvidas. E falando em dúvida, se você quer conhecer um pouco mais da Bíblia, nós estamos oferecendo gratuitamente para você esse guia de estudos, que leva o mesmo nome, Ponto de Partida, e você tem aqui lições importantes, bem interessantes sobre o dia a dia, sobre a volta de Jesus, sobre a morte, sobre como vencer a angústia, como perdoar as pessoas se elas te magoam. O que a Bíblia fala sobre isso? E nós estamos te oferecendo, basta você vir aqui e apontar o seu telefone aqui nesse QR Code e você então poderá recebê-lo gratuitamente, ok? Nós estamos estudando aqui temas sobre as parábolas de Jesus. É uma série que nós estamos aqui juntos, compartilhando com você. E hoje nós vamos estudar mais uma parábola. Essa parábola chama-se a parábola dos talentos. Ela se encontra em Mateus capítulo 25, versos 14, também em Lucas 19. Mas nós vamos ler aqui Mateus 25, versos 14 em diante. Jesus ele tinha o costume de ensinar através de parábolas. O que são as parábolas? São histórias que às vezes eram verídicas, às vezes eram inventadas, onde Jesus tem um único objetivo, trazer uma verdade que está por trás dessa história. Então a história em si, ela não é o ponto principal, ela é importante, mas ela é apenas o gancho para que Jesus possa trazer uma verdade e ensinar essa verdade. Vamos ler então sobre a parábola dos talentos? Mateus 25, 14 em diante diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que é um talento? Bem, na época de Jesus, o talento era uma porção de prata e de ouro. Não era uma moeda, mas uma porção de prata ou de ouro. E era uma porção muito relevante, o valor dele era muito alto. E a história diz de que o empregador, o dono, o homem, ele então dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Isso aqui representa o próprio Deus. Deus é aquele que dá os talentos, entre aspas. O Salmo 24, verso 1 diz que o Senhor é dono de tudo, inclusive eu e você somos propriedades de Deus. Sabe aquele jargão que às vezes a gente usa? Não, eu cuido do meu nariz porque eu sou dono do meu nariz? Biblicamente isso não é verdade. Biblicamente, Deus é dono de tudo, inclusive eu e você somos propriedades dele. Então, nós somos uma espécie de mordomo, gerente, sabe? Um gerente, como tem aí nas lojas. E Deus nos dá, então, algumas coisas para administrarmos. E aqui é representado pelos talentos. A história diz que o primeiro cidadão da história, ele ganhou 5 talentos. E ele, então, trabalhou e desenvolveu tanto que ele conseguiu agora ter mais 5, então já estava com 10. O outro recebeu 2 talentos. Trabalhou e conseguiu agora multiplicar, estava com 4. Mas o que chama a atenção na história é que o terceiro recebeu 1 talento, mas ele não fez com que esse talento se multiplicasse. Ele pegou o talento e enterrou na terra. Bem, essa atitude aqui é uma ofensa a Deus, porque Deus, ele quer que a gente multiplique os talentos. E a lição que está por detrás aqui, Jesus está dizendo assim, quando você recebe uma tarefa, você recebe uma habilidade, você recebe recursos, seja em forma de dinheiro, de bens, não importa, você deve multiplicar para o reino de Deus, para que o reino de Deus avance. É isso que Jesus quis ensinar nessa parábola. Interessante que eu lembro de um amigo de infância que era muito talentoso no sentido de ser alguém que falava bem, que se desenvolvia bem, que liderava bem. E eu me recordo que esse amigo, ele era visto por todos na minha comunidade como sendo alguém que seria um expoente no futuro. Mas, infelizmente, com o tempo, ele foi deixando todas as suas habilidades e foi enterrando, como fez esse cidadão da parábola.
e anos depois eu o encontrei numa situação bem difícil, bem delicada. E a gente começa a lembrar como era, não é, a perspectiva que as pessoas depositavam nele. Por que isso aconteceu com ele? Porque ele não desenvolveu os talentos. E Deus está convidando a você e a mim a realmente multiplicar os talentos que Deus nos deu. Quando eu falo talentos, você entende aqui, não? Então, na época de Jesus, uma porção de prata ou de ouro. Mas aqui, tudo aquilo que Ele nos dá, sejam as habilidades, sejam os recursos, Deus está dizendo assim, multiplique, para que o reino de Deus avance e para que muito em breve possamos ver Jesus voltar a essa terra. Eu gostaria de convidar você a ser como os dois primeiros, a multiplicar os seus talentos para ajudar a Deus. Não que Ele precise disso, de forma alguma. Deus é dono de tudo, mas Ele nos dá a oportunidade para crescermos no reino de Deus. Eu quero lembrá-lo e lembrá-la, não é, do nosso guia de estudos. Você tem a oportunidade de se aprofundar mais na Bíblia, você pode pedir aqui nesse QR Code que está aqui gratuitamente e você terá a oportunidade então de estudar em casa um pouquinho mais desses temas da Bíblia e até mesmo se quiser alguém para te ajudar, a gente pode providenciar também. E não esqueça, não é? Todos os domingos às 8 horas da manhã nós estamos aqui, além dos programas diários, não é? Todas as manhãs às 7 horas, uma reflexão rápida da Palavra de Deus para que o teu dia seja um dia melhor. E nesse momento eu quero mais uma vez reforçar a ideia de que você não deve esquecer, deve lembrar sempre que seguir a Palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Que você possa se pautar através dos ensinos de Jesus, através dos ensinos de Deus aqui contidos nesse livro sagrado. Um grande abraço, nos encontramos no próximo programa.